E aí galera, tudo bem com vocês? Acabamos de encerrar a live com a dubladora Márcia Coutinho. Se você não conferiu a live, estou disponibilizando esse vídeo aqui no YouTube com os melhores momentos da nossa live. Então, curta, se inscreva aqui no canal e compartilhe com seus amigos. Também confira os outros dois vídeos das outras duas lives, beleza? Roda a vinheta de abertura. Bom, para quem está entrando agora aí, não sei se estava antes, eu estava iniciando, ele pediu para eu falar um pouquinho, eu esqueci como é que é seu nome, Oséias, né? Isso. Oséias, o Oséias pediu para eu falar um pouquinho da minha trajetória na dublagem. Eu comecei na dublagem em 1992, cantando, né? E me apaixonei pela dublagem, pelo mundo da dublagem, e vi que era ali que eu queria ficar. Então fui fazer teatro depois para poder dublar falando também. E fiquei durante uns 10 anos só cantando na dublagem, e depois que eu comecei a dublar, interpretando também. Cantei muitos coros, né, da Disney, comecei cantando muito, como Anastácia, O Príncipe do Egito, Rei Leão 2, Pocahontas 2, Dama Vagabundo 2, Dumbo, A Pequena Sereia. Então participei desses coros, foram assim, anos assim, muito especiais na minha vida. Né, tenho assim, uma alegria muito grande de ter participado de tudo isso com um grupo maravilhoso, assim, os cantores todos assim, todo mundo amigo, todo mundo querendo realizar um bom trabalho, todo mundo focado nessa coisa dessa realização de um bom trabalho, de deixar ali uma música marcante, uma música que toque o público, né? Então foi muito especial. E aí depois comecei, né, a dublar também. A dublagem você vai desenvolvendo o teu trabalho trabalhando mesmo, né? Aos poucos você vai ganhando naturalidade, você vai ganhando, vai entendendo como é que é o processo, porque a dublagem eu acho é uma arte muito difícil, porque tudo acontece muito rápido, nesse tem um tempo muito curto para assimilar muita coisa, porque não é, você tem que jogar a tua emoção dentro de uma emoção já construída, então você tem que encaixar ali, né? E aí venho aí fazendo, né, há 28 anos um trabalho na dublagem e sou apaixonada, saio todo dia apaixonada para fazer o meu trabalho. Eu acho que a partir do momento que a gente está vendo o trabalho dublado, não somente a gente vai observar cenas, ações, mas também a voz do dublador. Como ele está Uhum. colocando a sua emoção ali. E para a gente que tem contato somente uma vez, igual você só tem contato uma vez com a cena antes de gravar, tem que fazer um check-up geral ali, com certeza é um trabalho difícil, né? Não é fácil. Não é Não, fácil. é um trabalho Eu de acho que muita principalmente. concentração e de muita entrega. Uhum. Eu acho que principalmente quando são atores mesmo que estão ali passando no filme, na série. Eu acho que desenho tem a sua emoção, mas eu acho que o ator é mais difícil. Para você, qual que tem mais dificuldade? Na verdade, assim, eu acho que é sempre um desafio, né? Você pegar a sua voz e encaixar ali, a tua voz tem que virar a alma daquele personagem, né? Ela passa a ser a identidade dele, é sempre um desafio você conseguir encaixar perfeitamente ali, né? Mas Uhum. assim, eu acho que o desenho, ele me dá mais liberdade para criar em cima daquele personagem. Eu fico um pouco mais livre no desenho animado. Claro, seguindo a Uhum. figura que está ali, seguindo a personalidade, seguindo a maneira de se expressar, mas o desenho você pode brincar mais. Quando você está dublando uma Uhum. atriz, você tem que estar muito junto com ela, muito em cima dela, senão você pode detonar com o trabalho dela.
né? Então você Sim. não pode estar além nem aquém, você não dá para, você tem que estar ali junto com ela, né? Uhum. Então acho que por conta disso, de repente dublar uma atriz é mais difícil que dublar uma animação, porque você não pode sair dela. E se for uma excelente atriz, você tem que fazer o possível para manter aquele Uhum. trabalho maravilhoso que ela criou, né? Você não pode deixar que a dublagem estrague aquele trabalho. E se for uma atriz ruim, você também tem que ter cuidado para não ficar monocorde demais, porque a atriz não tem expressão, pode te levar para uma situação que a tua dublagem fica sem graça. Então você tem que Sim. dar uma corzinha sem exagerar, porque você não pode sair dela, né? Não pode sair da expressão dela. Então, levando em consideração essas coisas, eu acho que é sempre um pouco mais difícil quando você dubla um ator, uma atriz. Como é o trabalho do diretor, Márcia? O trabalho do diretor é um trabalho assim muito sério, porque assim como os dubladores eles não assistem ao filme, eles chegam ali, vão ter contato com o texto na hora de gravar, vão ter Uhum. contato com a série ou com longa-metragem na hora de gravar. O diretor, ele que assistiu ao filme, ele que vai escolher as vozes. Então, assim, escolher as vozes eu acho bem difícil. Você, na hora que está assistindo ao filme, você pensar nas pessoas certas que dariam, que a voz sairia bem daquele personagem que está ali, que ia, né? Fazer um bom trabalho em cima, seja da animação, seja de um ator. Então, a escolha das vozes eu acho uma coisa muito importante, é de responsabilidade do diretor. É, a, o conhecimento, o entendimento do qual é a mensagem do filme, a linguagem do filme. O diretor, quando ele assiste, ele tem que entender tudo isso. E ele que vai dando as dicas para o dublador dentro do estúdio, porque ele Uhum. assistiu ao filme. É, e essa troca com o dublador, né? De deixar o dublador livre para executar o trabalho dele, mas ao mesmo tempo tomando conta, porque se de repente o dublador faz uma coisa, não é bem isso, porque lá atrás numa cena aconteceu isso com ele, se você falar dessa maneira vai descaracterizar. Então o diretor ele tem que estar muito atento, ele tem que encaminhar o dublador, não deixar que o dublador saia da linha do personagem, porque o dublador não viu. Então, assim, uma boa direção faz total diferença Sim. no resultado do produto, né? Do filme. Então, eu acho uma função muito difícil e às vezes você tem que seguir regras, porque tem aquele cliente tem cliente que tem uma lista de palavras que você não pode falar, aquelas palavras no filme, Uhum. ou o cliente quer que siga o padrão tal, no sync quer mais curto, não quer que passe nem um pouquinho nada. Então você ainda tem que ficar tomando conta de alguns critérios de cada cliente. Então, cada produção que você pega, um cliente tem uma visão diferente do outro. Uns clientes, assim, você não pode falar pra, tem que falar para. E o pra gente é uma coisa tão natural que sai, você nem percebe. Uhum. Então, assim, o trabalho do diretor, feito com seriedade, é um trabalho difícil e bem desgastante, mas muito maravilhoso. Você vendo a coisa sendo construída, você vendo que o ator está se entregando, o dublador está se entregando ali no personagem, e você vendo aquilo ali sendo construído na hora. Aí, dali a pouco, vem o outro, grava a cena que já foi gravada por um, você vai escutando os dois e fala, puxa, deu certo. Né? Aquele sentimento que eu tive na hora que eu pensei na voz dessa pessoa, deu certo. Então, porque eu acho que na hora de escalar, eu, pelo menos quando escalava, eu sempre ia muito com a minha sensibilidade. Eu deixo sempre a minha sensibilidade na frente de tudo, né? E quando você vê que tudo que você pensou, imaginou, se entregou ali naquele momento da escalação que está funcionando, está dando certo, é uma alegria muito grande. Então, esse trabalho da direção é um trabalho que eu gosto muito, é muito interessante. Mas o problema é isso, que é tudo muito rápido, né? Às vezes tem uns Uhum. prazos muito curtos para você cumprir e, e você lida com uma série de coisas, não é só, se fosse só com esse sentimento, seria maravilhoso, né? Uhum. Mas você está lidando com muita coisa ao mesmo tempo. É, qual outro idioma assim que você já dublou além do inglês? Porque E muitos, é, eu vi essa semana que
uma dubladora falou que para ela o espanhol era mais difícil, porque as palavras são muito parecidas com o português. Então Sim. acabava que nem sempre encaixava na labial. Então, para você, qual foi o mais difícil? Eu acho assim que o inglês é o mais fácil, porque aí você vai só depender de como o ator. Porque tem ator, tem uns atores assim, que falam e não mexem a boca, isso no inglês. Então ele fala tudo aqui assim, quase não mexe a boca. Então você não pode articular demais, você tem que diminuir o seu texto, às vezes, porque ele não está batendo muito a boca. E tem uns que articulam um pouco mais, mas nunca abrem muito a boca. No espanhol é tudo muito exagerado, né? Tudo é muita emoção, todo mundo abre a boca e tal. Às vezes eles têm uma maneira de falar também que a língua, eles têm uma, uma língua que às vezes passeia do lado de fora da boca e volta. A gente não tem como encaixar isso. Então você tem que pegar uma palavra com L e colocar ali para ficar o mais verdadeiro Uhum. possível. Né? Então você tem que adaptar mesmo algumas palavras. Aproveitar as que são bem parecidas, mas às vezes eles têm uma maneira de se expressar, vai falar a palavra verdade, que pra gente é a mesma coisa, mas a gente não falaria assim. Então você tenta falar diferente, construir da maneira que a gente fala, mas se não der, você tem a opção de, vou colocar a palavra verdade aqui mesmo, vou reconstruir essa frase aqui e deixar para poder pegar essa boca. Então no espanhol a gente tem uma preocupação muito grande com essa labial, porque senão fica feio, você vai assistir uma novela mexicana e não está articulando igual. Você fala assim, parece que está fora da boca. Não está começando antes nem começando depois, não. Mas é porque não está articulando junto. Eles Uhum. articulam demais. Se a gente não pegar as sílabas certas, se eles estão falando e a gente vai falando ó, não combina com aquela boca, né? Então a dificuldade do espanhol é essa. Mas assim, eu acho mais difícil o chinês e acho mais difícil o chinês, coreano, novela turca. Novela turca é bem difícil também, porque assim, o espanhol, o inglês, você consegue se situar onde está, Uhum. o que ele está falando, mais ou menos. Agora, o turco, a não ser que ele fale o nome do personagem lá, você, tá aqui, né? E o chinês, então, porque o chinês ele quebra as frases de uma maneira que a gente não quebra, né? Se eu vou falar assim, eu gosto, nossa, como eu tô feliz de estar aqui nessa live. Eu falo de uma vez só. Aí no chinês ele fala, aí eu tenho que dividir em 3 blocos e eu não falaria. Então, como é que eu vou falar isso em 3 blocos com naturalidade? Gente, olha Uhum. só. Como é que eu tô feliz aqui nessa live? Então, eu tenho que manter minha naturalidade e seguir a construção deles, né? E, e às vezes você não pode nem mudar o texto. Tem uns clientes que falam, não pode, o texto foi revisado, não pode mudar. E não poder mudar o Uhum. texto pra gente é um sofrimento, porque a nossa língua é muito rica, né? Tem muitas possibilidades. Principalmente, assim, eu acho que o brasileiro, né, o português no Brasil, ele tem muita emoção nas palavras, né? O português em Portugal, o português ele é mais assim ao pé da letra, o português de Portugal. Eles falam o que eles querem dizer mesmo e ponto final. A gente não, a gente usa assim, a gente tem palavras que querem dizer alguma coisa, porque tem um sentimento ali no meio daquilo todo. Né? Então a gente tem tanta possibilidade, e a maneira como o ator está se expressando, você tá ali o texto ali duro, bem traduzido e tal, ele está dizendo aquilo, mas eu tenho uma maneira muito melhor de falar aquilo ali, que vai tocar muito melhor o espectador. Então eu mudo aquele texto ali para poder dar uma cor, Uhum. encaixar naquele gesto, né? Passar aquele amor, passar o que o personagem está passando ali, mas com a nossa versão brasileira, com a nossa maneira, né, de colocar aquilo ali, de se expressar. Então, quando fala assim, não pode mudar o texto, a gente fica enlouquecido, né? Caramba. Porque muito desse sentimento que a gente coloca nos personagens também é porque a gente tem essa possibilidade de mudar o texto, sentir o que está falando, né? E dizer da melhor maneira possível. Nem mesmo. Eu queria te agradecer bastante por ter vindo partilhar um pouco conosco sua experiência, seus personagens, de tudo, enfim, de tudo. Eu queria que, para encerrar, para você mandar um abraço aqui pro pessoal que está conferindo com a voz
da fada madrinha. Com a voz da fada madrinha? Olha, eu posso fazer uma falhinha da fada madrinha, mas eu queria dar o meu tchau com a minha voz, porque para eu poder sentir o que eu tô falando. A fada madrinha, ela fala, Fiona, Fiona, Fiona! Acho que eles não podem nos ouvir. E também posso cantar um pedacinho daquela primeira música dela com a Fiona, né? Quando a primeira aparição dela da Fiona, que ela chega cantando, descendo numa bolha, e ela canta assim: a sua lágrima caiu, por isso eu venho ajudar. O seu desejo alguém ouviu. Princesa, pode confiar. Santo Deus, olha só pra você, está tão crescida. Eu nem lembrava pra falar dessa música. Eu só lembrava. É a primeira, era a aparição dela. É a aparição dela. Eu lembrava daquela canta lá em cima do piano, lá no final do filme. Sim. Ah, sim. Onde estão os homens bons? Me diga, por favor. Onde estão os homens de coragem e valor? Onde está esse alguém que possa proteger? Outro alguém, assim como eu preciso conhecer. Solta! E aí vai, né? Maravilhoso. Mas olha, gostaria muito de agradecer essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a dublagem. Muito obrigada pelo interesse de vocês, pelo nosso trabalho, pelo carinho que todos vocês têm com o nosso trabalho. Isso é muito importante para a gente, não para o ego da gente, mas é muito importante ter esse apoio de vocês, de ter esse retorno que a nossa emoção chega até vocês, que emociona vocês. Então, assim, eu só tenho a agradecer todo o carinho que eu recebo no meu Instagram. Às vezes eu não consigo responder a todo mundo, mas eu procuro sempre responder, que eu sou enrolada. Insistam, tipo assim, poxa, a Márcia não me respondeu, manda outra mensagem, porque às vezes entra lá numa caixinha também, e fala, meu Deus, quantos tem? E quando eu vou ver, a pessoa já publicou a história, eu nem vi, enfim, porque eu sou enrolada mesmo eu não dou conta de muita coisa, mas a minha intenção é sempre de responder a todo mundo, de poder agradecer pelo carinho, tá? E eu quero deixar aqui para vocês que eu faço meu trabalho com muito amor e toda vez que eu entro no estúdio eu penso que vai ter um público para assistir aquilo, por todo esse nosso território lindo nacional que a gente tem. Então, meu compromisso é com vocês, com o que eu escolhi para fazer, com a minha realização, mas com o que eu estou entregando para vocês. E se não tiver bom, pode falar lá também que a gente procura sempre melhorar, tá bom? Um beijo grande, obrigada, tá, Osés, pelo carinho, pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui. Tá bom? Todo mundo. Um abração. Boa semana para todos. Obrigada aí por quem acompanhou.